Olá, eu sou o Eduardo. Eu sou o José Madeira. E este é o programa Ao Sabor do Vento. Vai ser um programa muito interessante, com música diversa. Iremos ter convidados, muita animação. Aqui na sua Rádio Onda Livre, todas as quartas e quintas-feiras, das 21 às 22. Fiquem connosco. Muito boa noite, são 21 horas, 4 minutos e 45 minutos e segundos. Ou seja, isto hoje começa mal, pá. Estou aqui meio gago, não sei porquê. Se calhar foi por ter dormido bastante esta tarde, sabes? Depois de ter chegado, adormeci no sofá. Meus amigos, muito boa noite. São 21 horas, 5 minutos e 3 segundos neste preciso momento. Estamos... Ou melhor, os meus amigos estão com a Rádio Onda Livre e com o programa Ao Sabor do Vento, nas frequências 87.7 e 106 FM, na internet para todo o mundo, em ondalivrefm.net, e o programa Ao Sabor do Vento também no Facebook, em facebook.com/Ao Sabor do Vento. Ô José, muito boa noite. Boa noite. Hoje vamos viajar ao Sabor do Vento até ao longínquo Oriente. Temos connosco uma convidada, Rosa Gabriel Silva, a quem eu dou as boas noites e as boas-vindas ao nosso programa. Olá, boa noite. E vamos com ela conversar sobre estas coisas da meditação, dos exercícios físicos, que são normalmente praticados naqueles longínquos países, na China, no Japão, na Tailândia e por aí fora. E que é um tema que eu gosto muito e, portanto, eu estou convencido que os meus amigos também vão gostar desta conversa que vamos ter sobre Luohan Qigong Medical. Vamos fazer uma ligeira pausa e eu já vos vou dizer o que é isto. E depois vamos então abrir a conversa com a nossa convidada. Voltamos dentro de 1 minuto e 17 segundos. Então estamos de volta. Ora bem, o que é o Luohan Qigong? É um modelo terapêutico que promove a saúde física, mental, emocional, tem como objetivo promover a saúde através do cultivo da energia vital, numa perspectiva de prevenção e alcance do equilíbrio geral do ser humano, do corpo, da mente e do espírito. Há também quem lhe chame, e lhe chamam por vezes, meditação em movimento. E já vamos conversar sobre isso. Isto foi estruturado pelo mestre Nelson Barroso, da Escola Shinarte, e tem por base o estilo Luohan Qigong, da escola tradicional do sistema Choilifut. Choilifat. Não. Sim. Portanto, este modelo integra 5 métodos distintos de ação, não é verdade? Uhum. O terapêutico, estiramentos, respiração consciente, meditação ativa e ativação da energia interna. Exato. Portanto, é uma arte que todos devem praticar para podermos trabalhar a nossa energia, alcançar o equilíbrio total do corpo, da mente e do espírito. Exatamente. Estamos aqui com aquela máxima latina, mens sana in corpore sano. Exatamente. Não é verdade? É verdade. Ora bem. Rosa, eu vi que este método
tem uma série de exercícios que podem ser aplicados conforme as necessidades. Sim. Portanto, há aqui, há aqui vários, que são as 18 mãos de Buda, Sup Baluan Sao, o pequeno Buda, Siu Luohan, o grande Buda Dai Luohan, tem assim nomes muito estranhos. A bola energética, movimento contínuo, o grande vazio. E tudo isto são efetuados numa série de sequências, não é? Exato, chamadas formas. Exatamente. Que isto equivale às katas. Sim, mais ou menos. Às katas do karatê, não é? Mais ou menos, não é? Mais ou menos. Ora bem. Então vamos começar então por esta história do que é a meditação. Que é o Qigong, que é o Luohan Qigong. Luohan Qigong. Bom, este Luohan Qigong é muito específico porque é de um sistema que é o sistema Sholifut. Que a gente diz Sholifat, você leu Sholifut e muito bem porque diz que escreve-se Fut, mas é Sholifat. Exatamente. Mas isso para mim é sempre muito complicado. É chinês. É chinês, exatamente. Eu também me engano muitas vezes. A gente vai encarreirado a olhar para ali e ver o Fut e é Fat. O Sholifat é um sistema muito completo e era um sistema chinês em que eles trabalhavam. Portanto, a medicina tradicional chinesa, trabalhavam também a parte da respiração, da meditação e tinham uma parte chamada Qigong. Portanto, e o folclore, portanto, eles tinham assim uma data dentro do sistema de várias vertentes e uma delas, que é as artes marciais, porque o Qigong teve origem em Shaolin. Teve origem com os mestres Shaolin. Rosa, desculpa a minha pergunta. O Qigong é igual a folclore? Não. O sistema Sholifat tem várias vertentes. Uma vertente das artes marciais, uma vertente do Qigong, uma vertente da medicina tradicional chinesa e do folclore. E o folclore é aquelas danças do dragão e as danças do tigre, que eles dançam. O Luohan Qigong é só uma parte do sistema que é estudada, que é trabalhada. Teve realmente, como eu disse, origem em Shaolin, portanto teve muita origem em Kung Fu, tem aquelas suportes mesmo dos movimentos dos animais do Kung Fu, e trabalha realmente o corpo, a mente e o espírito, porque na realidade eles também trabalham as três vertentes, o Jin, que é a energia vital, o Qi, e trabalham também a parte do espírito, a parte do Shen, trabalham em várias vertentes. E a questão é que o Qigong pode ser visto só como Qigong, como atividade de respiração, de postura e de movimentos, mas podemos ter o que eles chamam o Luohan Qigong, que já vai buscar várias partes do taoísmo, do budismo e das artes marciais e comporta uma parte interna e uma parte externa. Trabalha o corpo, trabalha a força, trabalha os músculos, trabalha os tendões, trabalha tudo a nível corporal, trabalha a mente porque somos obrigados a estar muito concentrados e concentra e foca, e trabalha a parte do espírito porque a partir de uma certa altura, nesses movimentos, quando se trabalha e se conhece o corpo, começa-se a entrar em estado meditativo. Às vezes as pessoas perguntam o que é a meditação e eu costumo dizer, nós ocidentais, escusamos de andar aqui às cambalhotas, nós não sabemos fazer meditação. E nunca vamos saber enquanto não criarmos algo que a gente consiga estar tão concentrado a fazer, que a mente colapsa. Há um momento em que se quebra a realidade. Isso é que é meditação verdadeiramente. Não é eu agora dizer-te, olha, põe as mãos assim, fechas os olhos, não pensas em nada e estás a meditar. Posição flor de lótus e tal e pronto. Esquece. Esquecer, a partir do momento em que eu digo não penso em nada, vai-te vir tudo à cabeça. Eduardo, deixa-me só dizer aqui uma coisa. É para os nossos ouvintes não terem visualização do que se passa aqui, e eu confesso a minha ignorância nisto tudo, mas quando a Rosa estava a explicar estas coisas todas dos Xungos e dos Xings e não sei o quê, eu peço desculpa porque não consigo dizer esses nomes, mas eu estava a olhar para a Rosa e a Rosa estava a fazer a explicação verbal dessas situações, eu chamo-lhe assim porque não sei como é que lhe é de chamar, e os movimentos que ela fazia é aqueles movimentos que eu vejo num filme de Kung Fu e de chinês, é aqueles movimentos assim, eu estava-me a lembrar exatamente. É inevitável a gente quando está... Exatamente. Falou aí dos movimentos dos animais do Shaolin. Portanto, é conveniente, vamos então aqui dizer aos nossos ouvintes que são 5 os animais de Shaolin, que é o dragão que cultiva o espírito, sim, o Shen,
o espírito, o Shen. Shen. O tigre, que enrijece os músculos e endurece os ossos. O leopardo aumenta o vigor e a força individual. A serpente ativa a vida / energia vital, o Qi. E o Gru reúne, junta a essência, o Jing individual. Exatamente. Não é? Portanto, tudo isto é digamos... É parte da base das artes marciais do Kung Fu. Exatamente. Por isso é que ele é tão forte. Exatamente. E faz parte da vertente externa, não é? Exato. Faz parte da vertente externa. Portanto, nós temos um trabalho externo, um trabalho de fortalecimento do corpo, e depois vamos tendo cada vez um trabalho mais interno de respiração, do movimento da energia cá dentro, a parte da meditação, a parte da conjugação disto tudo, criar um pouco esta estabilidade corpo, mente e espírito. Exatamente. E chegamos a uma certa altura que a nossa vida torna-se perfeitamente tranquila, torna-se perfeitamente estável, equilibrada, que é a ideia, aliás, é isso que se pretende, é que as pessoas trabalhem esse equilíbrio, esse bem-estar, Portanto, nessa perspectiva, esta arte é ensinada para cultivar interiormente o chamado Jin, que é a essência, o Qi, que é a energia vital, e o Shen, que é o espírito. Deixar que o espírito se revele pelo nosso corpo, que deixe e que consiga trazer a luz, a tranquilidade e conseguir, através do nosso corpo, expandir-se e espalhar-se a presença. A questão é que nós primeiro temos de trabalhar o corpo para deixar que o espírito venha, não é? Claro. Nós temos que começar de algum lado. Querer chegar à parte do espírito e a espiritualidade sem trabalhar o corpo é asneira. Querer trabalhar o corpo e esquecer o resto é outra asneira. Isto, os orientais são muito claros, e não são só os orientais, mas na realidade eles são muito precisos nisto e realmente eles têm razão. Quantos de nós trabalhamos o corpo, olhamos muito para o que comemos, para a parte do cultivo do corpo, o corre, o músculo, isto e aquilo, mas esquece de uma parte que é a mente, o espírito, a paz, a tranquilidade, e essas pessoas são normalmente pessoas muito intranquilas, têm realmente uma força muito grande, têm realmente um corpo muito esbelto, tudo muito bem no sítio, mas depois falha ali qualquer coisa que às vezes as traz intranquilas. Mas se a pessoa se dedica também só à parte espiritual, à parte do espírito, também corre o risco de alienar-se do corpo e pode criar um desequilíbrio. Nós fomos criados para ter um corpo, então temos que tratar dele, não podemos pô-lo de parte. Então tem que haver uma ligação entre as três partes. Claro. E o Qigong faz isso muito bem. Daí que Qigong se possa traduzir por energia e Kong como cultivo, não é? Portanto, assim, é o cultivo da energia. Portanto, e isto aplica-se a todas as vertentes do ser humano. Exatamente. Do físico ao emocional ao espiritual, não é? Exatamente. O Nelson Barroso, que é da Chinarte e que é o meu orientador e instrutor neste momento, criou uma parte do Qigong chamada Medical Law and Qigong, exatamente, que transformou isto numa parte da utilização do Qigong, mas também na vertente terapêutica medicinal, da medicina tradicional chinesa. E tem exercícios relacionados com a parte da ligação nos 8 exercícios da saúde, estabilizar o estômago, o pulmão, a energia do Shongzhen, que é do peito, criar trabalho energético só da respiração, tem uma parte energética que vai trabalhar o corpo, vai trabalhar os meridianos, vai trabalhar a energia, vai ajudar a fazer esses desbloqueios todos, que facilmente se transporta para quem tem alguma ligação às medicinas tradicionais. Como no caso da reflexologia, onde eu sou também professora, e nós facilmente transportamos um bocadinho do Qigong facilmente para a parte das terapias. Sabendo onde é que estão os meridianos, é fácil. Portanto, Eduardo, agora deixa-me só fazer uma pergunta. Eu estou-me a pôr no papel do ouvinte. O que são os meridianos? São os canais de energia. Está bem, pronto, mas eu tenho Nós temos canais de energia Yin e temos canais de energia Yang. Nos femininos e masculinos, e eles vão trabalhar o corpo e vão, como o sangue circula, os meridianos fazem circular a energia e vão se trabalhar uns aos outros e vão se relacionar através do nosso sistema todo energético. Quando há um bloqueio, eles ficam bloqueados e aí começam os problemas de saúde, começam os problemas grandes e vão aos órgãos respectivos. Se nós desbloquearmos esses meridianos, os órgãos vão, por consequência, sofrer um alívio e vão ficar melhores e vão criando mais estabilidade e o corpo vai se melhorando e vai se reestruturando e vai criando um processo de autocura. O nosso corpo é muito inteligente. Rosa. Eu acho que tenho que lhe mostrar o meridiano que tenho aqui na perna. Não, esse meridiano já está corrompido, Zé. Já. Portanto, aqui no método terapêutico Medical Luo Han Qigong,
é composto por vários exercícios. Sim, Portanto, sim. temos os 18 exercícios de saúde. Temos. Temos os tratamentos clínicos. Sim. Depois temos o método de estiramentos. Não é Aprender verdade? a estirar o corpo, exatamente. E as meditações. E as meditações. E temos aqui o método de respiração consciente. Vamos lá traduzir isto por miúdos. A respiração consciente é que às vezes as pessoas perguntam como é que se respira? Opa, há muitas formas de respirar. Há a respiração que é para fortalecer o corpo, há a respiração que é para trabalhar a meditação, há a respiração nariz-boca, boca-nariz, boca-boca, nariz-nariz. Isto traduzido em miúdos ninguém percebe, mas a verdade é essa. Nós temos vários tipos de respiração. Se queremos tonificar o corpo, se queremos relaxar o corpo, se queremos fazer uma respiração mais externa, se queremos fazer uma respiração mais meditativa, há a respiração normal, há a respiração invertida, e isto vai fazer trabalhar todos os meridianos, todos os circuitos e todos os órgãos. Esta meditação consciente é quando nós ganhamos consciência da nossa respiração. Para onde é que ela vem? Para onde é que ela vai? Quais são os pontos que corre? Quais são os meridianos que sobem? Quais são os que descem? Começa-se a tornar uma respiração consciente que nos leva conscientemente a conhecer não só o corpo, como a conseguir criar essa meditação que nos pode transportar a outros lados. É só a título de exemplo, neste método de respiração consciente, a Rosa falou aí, se nós quisermos fazer assim, assado, por exemplo, se nós quisermos uma respiração para relaxamento, como é que respiramos? Temos que inspirar, temos que expirar mais tempo do que inspiramos. Inspira-se, por exemplo, num tempo e expira-se em 4 ou 5. Sim. E normalmente uma respiração abdominal. E não de pulmão, porque Exato. essa respiração é muito curta. Então. Então, se eu quiser tonificar, eu inverto a respiração. A respiração é muito mais rápida e eu ganho energia, consigo converter energia em mim. Se eu quiser fazer uma energia meditativa, que quero fazer com que os meus órgãos façam uma circulação interna de energia, eu respiro nariz-nariz, inspiro e expiro pelo nariz. Mas se eu quiser fazer um outro tipo de respiração mais terapêutica, já inspiro pelo nariz e expiro pela boca. Posso fazer retenções de energia, ou seja, retenções de respiração, posso reter a respiração e essa retenção vai fazer com que o ar, aqui cá em baixo no ventre, as trocas gagososas, eu quando retenho a respiração vou permitir que o sangue dê a volta toda, consigo reter e limpar e quando expiro vai sair muito mais a sujidade do que fica cá dentro. Claro. Rosa, o que são as 18 mãos de Buda? As 18 mãos de Buda é um exercício que foi inventado, não foi nada inventado, foi preparado por um dos primeiros mestres do Qigong e criou as chamadas 18 mãos, que são exercícios externos, exercícios de estiramentos, de equilíbrio, que vai trabalhar o corpo todo, todos os ossos, todos os músculos, todos os tendões, vai trabalhar absolutamente tudo. E foi inventada realmente por um mestre antigo de Shaolin, que conseguiu fazer as 18 mãos de Buda, criando um conjunto de exercícios completíssimo que trabalha absolutamente tudo. Não é fácil. É uma das formas, se calhar, mais físicas, mais fortes, é mais física, é mais corporal, mas difícil. Tem mesmo posições de equilíbrio muito interessantes. E o grande vazio? O grande vazio é para fazer trabalhar os 2 meridianos centrais. O que governa os femininos e o que governa os masculinos e fazer a energia circular no nosso sistema endócrino e fazer circular os 2 meridianos principais, que vai levar a energia aos outros todos. Exatamente. José, tu precisavas de fazer este tipo de exercícios, era conveniente para ti, pá? Sabe que eu estava aqui, eu queria dizer que a partir do momento em que nós conversamos aqui há tempos sobre a sua vinda aqui ao programa, eu comecei a ler estas coisas e ficou-me aqui qualquer coisa a mexer, sabe? E fiquei com vontade de participar nas suas aulas. Quem sabe se a partir de janeiro. Quem sabe? Então, quem sabe, vamos ver. Por isso é que é um bocado perguntei, quando estávamos aqui, antes de darmos início ao programa, como é que eram as aulas, se as aulas eram feitas descalços ou não, não é? Não. As aulas não precisam ser feitas descalços, as aulas são feitas com sapatilhas, porque nós temos, é uma aula de 1h30. Inicia-se a aula com um bocadinho de Tai Chi, ainda não falámos nele, o Yang Tai Chi. Fazemos um bocadinho porque o Tai Chi é mais complicado e depois passamos à aula de Qigong. E fazemos os exercícios básicos de Qigong. Por exemplo, hoje estivemos a trabalhar o Sun Bao,
que é para trabalhar justamente as 3 energias. Trabalha-se um bocadinho os 18 exercícios da saúde e fazem-se os estiramentos de Buda. Com o progresso, a evolução dos alunos, vai-se trabalhando mais, vai-se fazendo cada vez mais exercícios, outras vezes vão-se deixando uns e vão-se fazendo os outros. Outro dia, por exemplo, eu trabalhei os 12 exercícios da vitalidade com eles. Pronto, hoje já não fiz. Conforme a turma, porque às vezes entra gente nova e eu tenho que fazer recambiar um bocadinho para trás. E vai-se trabalhar um bocadinho de Qigong. E depois, no final, na última meia horinha, faz-se um bocadinho de troca de terapias. E a ideia será, durante um mês a mês, ter um tema. E esse tema é trabalhado para que as pessoas vejam o resultado. Por exemplo, trabalharmos as técnicas metamórficas durante um mês e as pessoas fazerem a massagem a elas umas às outras para verem o resultado. É chamada automassagem, não é? Exato. Depois podemos fazer reflexologia pelas zonas. Depois podemos fazer a massagem de ombros ou estiramentos. As pessoas vão aprendendo a fazer pequenas massagens ou automassagens que são muito úteis no dia-a-dia e que podem facilmente fazer em casa. Não são coisas que necessitem de ter um curso para se conseguir fazer. E a ideia é ter um tema que possa ser trabalhado todos os meses. Pronto, é essa a ideia das aulas que se chama Body Balance, nem se chama Tai Chi Qigong, não. Sim. Chama-se Body Balance, ou seja, equilíbrio corporal e é de hora e meia ali bem. No... Se posso dizer onde é que é? Pode, Ensinar Mais, no Centro de Explicações Ensinar Mais, à segunda-feira, não, à sexta-feira, hoje é sexta, ai meu Deus, que eu já estou toda trocada. Sexta-feira, hoje é sexta. Sexta-feira das 7 às 8h30 da noite. Ainda bem que hoje é sexta, porque já estava mesmo à espera do fim de semana. Eu também, já estava muito cansada. Eu confesso. Rosa, mas eu digo-lhe porque é que eu só tenho 7 fins de semana por semana. Ah, que bom. Isso é ótimo, eu também gostava. O Tai Chi, qual é a ligação ao Yang Tai Chi Chuan? Pronto, o Tai Chi tem uma história muito gira. O Tai Chi é diferente, não é, eles cruzam-se lá pelo meio, mas é diferente do Qigong. Enquanto que o Qigong é mesmo derivado de Shaolin, artes marciais puras, o Tai Chi não. Nasceu no Wu-Tang e quem foi o fundador foi o Yang Lucheng e hoje pertence à família Yang, portanto é passado de geração em geração. De geração em geração é uma arte que é aprendida de pai para filho e inicialmente o Tai Chi era uma arte marcial tão poderosa, porque também é uma arte marcial, mas ela era tão poderosa que era só ensinada na corte. E a determinadas pessoas mediante a chamada cunha, não é? Não é cunha, mas aquilo é só para a gente nobre. E a posição que tinham na hierarquia social, não é? Também. O Tai Chi teve esta vertente e o Tai Chi tem uma força brutal, porque a ideia do Tai Chi é gerar energia interna. E ele é conhecido como a yoga em movimento e durante muito tempo, e ainda hoje é chamado a meditação dos idosos, ou a arte marcial dos idosos, porque são os idosos que a praticam. Porquê? Porque o movimento é tudo muito lento, isto é tudo feito muito devagar. Mas aí é que está o segredo. Deve ser bom para mim. Mas aí é que está o segredo. É que esse movimento muito lento vai permitir que o corpo ganhe uma energia interna que depois vai ser utilizada ou vai poder ser praticada por uma parte que se chama o Fajin. E essa energia interior, quando é exteriorizada, tem uma força tão grande, tão brutal, que consegue ser mais mortífera, vamos pôr a termos, do que uma pancada de Kung Fu, ou seja, mais eficiente do que o chamado punho de ferro. Consegue ser muito mais eficiente. Não sei se vou dizer alguma barbaridade, mas julgo que não. Porque eu quando vejo e quando vi nos jardins, em Hong Kong e em Macau, as pessoas praticarem Tai Chi, eu notei uma coisa, foi um estado de concentração enorme. Primeiro o Tai Chi trabalha muito a parte da concentração e é muito para trabalhar a parte do equilíbrio mental. Exato. Eu passava horas, é uma forma de expressão, mas passava muito tempo a apreciar todo aquele conjunto de movimentos, aquele bailado. É um bailado, é um autêntico bailado. É um autêntico bailado. Pronto. É lindo, é lindo. As katas em karatê são também uma espécie de um bailado, mas é um bailado muito viril. Muito externo. E aquilo externo, aquilo é interno. É interno. Aquilo é a mente. Para já o braço movimenta-se com as pernas, é tudo autênticas marionetes. Exato. O corpo é que faz o trabalho, é a anca. Por exemplo, a gente quando dá um murro em alguém estica o braço e bate. Mas é o ombro que desloca e não há um movimento interno a criar esse empurrão.
Mas se for feito um empurrão com um movimento de Tai Chi em que é a anca que movimenta em bloco o corpo, a pessoa voa e não abre e fechar olhos e nem se faz força nenhuma. Aquilo vai tudo à frente. Porque gera a energia interna e vai. A diferença do Tai Chi que você viu e que hoje se vê nos jardins para o Yang Tai Chi é que o Yang Tai Chi, que é o chamado autêntico, vem de muito antigamente, vem da altura do Império, em que era praticado de forma a criar o cheio e o vazio, o verdadeiro Tai Chi. Aliás, ele veio de uma altura em que se chamava Menchuan, que era o punho contínuo, o punho de algodão. E ele era trabalhado muito em baixo, havia só um Tai Chi, era uma forma só de movimento. E hoje não, hoje o movimento é universitário, é olímpico, é de jardim, qualquer movimento lento é Tai Chi e não há componente Yang, a componente de ser feito de uma forma entre gerar essa energia interior que o Tai Chi moderno não gera. Não. Vamos fazer aqui uma ligeira pausa, são 21 horas, 30 minutos e 7 segundos, voltamos a seguir ao bloco publicitário. Muito boa noite mais uma vez, são 21 horas, 35 minutos e 14 segundos. Está com a Rádio Onda Livre e o programa Ao Sabor do Vento, nas frequências 87.7 e 106 FM, na internet para todo o mundo em ondalivrefm.net e o nosso programa no Facebook, em facebook.com/Ao Sabor do Vento. A emissão de hoje, estamos a falar de artes marciais e terapias e terapêuticas tradicionais chinesas. Estamos com Rosa Gabriel Silva, que temos tido aqui uma conversa bem interessante. Aqueles que nos estão a acompanhar seguramente estão conscientes disso, e os que só agora se juntaram, pois deixem-se ficar, porque ainda temos aqui muitas coisas para conversar dentro do tempo disponível para esta emissão. Rosa, isto do Tai Chi é engraçado porque o mestre atual, que é o Fu Shengyan, eu costumo dizer estes nomes todos, sim, e o filho dele já tem um nome mais escrito, que ele já assassina James Fu, que já pôs um nome mais ocidental. Pronto, Fu, porque eles pertencem lá à família. O pai tem 86 anos e foi ele que veio dar. Há pouco tempo esteve em Portugal a fazer dar um retiro, e a dar umas aulas aos instrutores e aqui em Portugal. E o filho veio com ele, o filho tem 40 e tal.
Não há hipótese. O pai dá-lhe umas calcinhas, como a gente costuma dizer. O pai de 86 anos brinca com o filho. Porque, efetivamente, eu não tive o prazer de os conhecer, não fui a Lisboa, tive com muita pena minha, estava ocupada, mas quem foi adorou aquilo, porque realmente eles correm o mundo a ensinar o Yang Tai Chi. E realmente, ele com 86 anos, movimenta-se como não vemos ninguém. Ele tem uma força e uma energia interna absolutamente descomunal. Aliás, nós se formos ao YouTube, o que acontece muitas vezes é que nós pomos Tai Chi, não é? E aparecem aqueles exercícios de Tai Chi que vemos nos parques. Mas se pusermos Yang Tai Chi, James Fu, vamos ver o Yang Tai Chi feito pelo James Fu, pronto, que é completamente diferente. Rosa, este sistema do Yang Tai Chi Chuan na China desenvolve o ensino desta modalidade segundo as diretrizes da escola tradicional da linhagem grão-mestre Fu Sheng Yuan. Yeah. Consistindo forma de punho Yang ou 85 movimentos. É a forma Yang, que é a única forma de Tai Chi, tem 85 movimentos. Portanto, que é uma sequência de exercícios e movimentos. Depois tem formas de armas, de armas e manipulação de energia. Exatamente. Ora bem. Tem também, portanto, forma Yang. A forma Yang, que é a única forma de Tai Chi, que tem 85 movimentos, só que dá-se em várias partes. Sim. Começa-se por se ensinar a forma de 8, com 8 movimentos, depois ensina-se de 13, de 28 e no fim de 85. Estes movimentos basicamente consistem em... São movimentos pernas e braços, e que são normalmente exercícios de defesa, de ataque, mas muito lentos, tudo muito lento, mas ao mesmo tempo, nós no Tai Chi não se trabalha a parte, quando se fazem a parte de punhos, não é para treinar a arte marcial em si, nem para andar a ensinar ninguém a andar. Como se costuma dizer, perguntou-me, vai-me ensinar a batatada? Eu não vou ensinar a batatada a ninguém. Não é o princípio da arte marcial. Não é. Não foi. Quem pensa assim está a pensar errado. Não, mas efetivamente, todos os exercícios que a gente aprende ali, todos os movimentos da forma, têm uma aplicação marcial. Se quiser, pode-se depois ensinar a pessoa, quando perceber o movimento em si, essa aplicação marcial. Enquanto não, trabalha toda a parte do equilíbrio, toda a parte da concentração, e há um movimento entre pernas e mãos e braços que vai fazer esse movimento do Tai Chi, que é um movimento contínuo, suave, e que vai permitir ao corpo criar esse equilíbrio, essa estabilidade total. Depois temos a forma de armas, que é o sabre, forma de sabre contra sabre, forma de espada e forma de bastão. Exatamente. São armas que se utilizam para aprender um bocadinho. E depois temos uma coisa que se chama Tuishu e o Fajin. O Tuishu é para praticar 2 a 2 e é uma sequência de movimentos em que há um cultivo de energia, eu sentir energia com o outro, que é para nós criarmos essa capacidade de sentir energeticamente o outro. E praticam-se pequenas partes da forma de maneira a se perceber como é que a gente empurra. É quase bailado. Como a gente empurra, como a gente recebe, como a gente movimenta, e vai-se fazendo esse chamado Tuishu. O Fajin é a parte mais difícil, que já é um bocadinho mais avançado. É para, quando se consegue criar essa energia interior do Tai Chi, saber aplicar exteriormente essa força e saber trazê-la cá para fora. É que eu digo que, se for bem aplicada, cuidado com ela. Portanto, podemos resumir que o Tai Chi é o método que produz a força interior e o Fajin é o processo pelo qual essa força é libertada para o exterior. Exatamente. Ora bem, a aprendizagem do Tai Chi tem uma sequência, uma ordem sequencial tem uma ordem que tem que ser seguida, não é? Sim, convém. São 11 formas, segundo sei, não é? Sim, não é 11 formas, mas é uma maneira de ter uma sequência de ensinar, que é para as pessoas terem uma evolução. Vai começando a aprender a andar, vai começar a conseguir meter as mãos e as pernas e os braços de maneira a não criar desarmonia, porque no Tai Chi, se a pessoa estiver bem colocada e bem enraizada, pode empurrar a todos os lados que ela não se mexe. Sim. Mas se estiver mal colocada, cai logo. Ficar logo para o lado. Então tem que se aprender, a pessoa vai aprender a andar, a colocar os pés, a colocar os braços, a colocar as mãos e depois a começar a fazer harmoniosamente os movimentos. Tem nomes muito engraçados. Por exemplo, eu lembro-me agora da que ensinei hoje, que era o acariciar a cauda do pavão. Aprende-se mesmo a acariciar a cauda do pavão.
Mas se o pavão for muito grande, pá, não é muito fácil. Olha que é, eles acariciam bem. Tem mesmo nomes engraçados. Inicia-se a aula com um conjunto de exercícios que foi introduzido por um dos mais antigos, Fung Zongwen, que criou 13 movimentos que são os de aquecimento, para aquecer o corpo, e depois começa-se a ensinar o caminhar, colocar os braços e as mãos e, por exemplo, dizer a mão mexe, o pé mexe ao mesmo tempo. Não há a mão mexer e o pé não mexer. A mão mexe quando o pé mexe. O cotovelo mexe quando o joelho mexe. O braço mexe quando o tronco mexe. É a ideia do movimento. Eles não fazem movimentos quase nenhum, eles só mexem o antebraço. O movimento que se vê no Tai Chi, todo muito harmonioso, é o corpo que o faz, mais nada. Aquilo é tudo muito harmonioso, mas é muito difícil. É preciso muita persistência, muita paciência e muita continuidade para se conseguir encaixar aqueles movimentos e com o tempo criar aquela suavidade do movimento contínuo, sempre em andamento. Ora bem, Rosa, vamos mudar aqui um bocadinho a nossa conversa. Vamos para o Body Balance. Quero explicar o que é o Body Balance e em que é que consiste. O Body Balance, eu dei-lhe esse nome justamente porque era assim. Eu não ia chamar de Tai Chi, porque não íamos fazer só Tai Chi. Não ia chamar Qigong, porque não íamos fazer só Qigong. Se me permite interromper, só para os nossos ouvintes que não sabem, a nossa convidada é professora de Body Balance. Vamos lhe dizer instrutora, monitora do Body Balance. Eduardo, já agora vou-te pedir que digas aos nossos ouvintes que traduzas do inglês para português Body Balance. Só para... Não é o balancear do corpo. Não, é o equilíbrio do corpo. O equilíbrio corporal. Pois, era exatamente aí que eu queria chegar. É que não é o balancear. Não, é o equilíbrio. É o equilíbrio. Exatamente. Por isso é que eu te estava a pedir para eu chamei-lhe Body Balance, bem que hoje em dia no Body Balance faz aquilo que a gente quiser. Há muita gente que dá Body Balance e dá pilates e faz outra coisa qualquer. Eu fui-lhe chamar o nome Body Balance porque nós trabalhamos ali um bocadinho corpo, mente, espírito e trabalha-se numa vertente em que se consigam criar um bocadinho de equilíbrio corporal. Então o Tai Chi e o Qigong são excelentes para conseguir pôr as pessoas com postura, respiração e saúde e movimentar. E depois entra a componente medicinal, se quisermos, terapêutica, em que eu faço, como sou professora, aí sim, sou formadora de reflexologia e do Instituto de Reflexologia Integrada de Lisboa e dou formação e então aí sim entra a componente terapêutica em que eu vou ensinar as pessoas a que quando se explica algo, elas perceberem porque é que aquilo é assim. Certo? Não vai só, olha, move-me para ali, eu faço isto porque faz bem, ok. Mas faz bem porquê? E onde é que eu toco? E porquê é que isto é aqui? E então vai entrar a componente terapêutica em que as pessoas, por exemplo, podem conhecer nos mãos ou nos pés onde é que está o reflexo da coluna, se quiserem ter dores de coluna, como é que podem trabalhar, ter algumas terapias, algumas indicações, se eu falo em respiração, saberem que respiração, como é que se faz, o que é que vai trabalhar, onde é que é aquele órgão, qual é o meridiano que está ligado, e as pessoas perceberem um bocadinho do que é o seu corpo e procurarem como é que podem encontrar o equilíbrio do corpo. E o equilíbrio do corpo normalmente requer muita atenção em nós, não é no vizinho, é em nós. Requer que a gente olhe para dentro, requer que a pessoa comece a olhar para si, comece a conhecer o corpo, comece a conhecer-se a si, comece a conhecer um espaço de abertura em que vá permitir entrar cada vez mais para dentro. Às vezes é difícil as pessoas dizerem assim, mas como é que se consegue aquele equilíbrio que os Budas, aquelas pessoas que fazem muita meditação conseguem, aquela tranquilidade que a gente vê, é mesmo isto, é caminhar para dentro, não é caminhar para fora, é caminhar para dentro. Nós temos que aprender a olhar para nós. Para isso temos que começar a conhecer o nosso corpo e temos que começar a gerar nele um equilíbrio, uma maturação, em que a gente saiba porque é que ele faz aquilo. Emocionalmente nós sabemos que vamos criar desequilíbrios no corpo. Como é que nós podemos corrigir isto? Quais são as terapias que eu posso usar? Brincadeiras que não tem que se fazer um curso para se saber, mas brincadeiras que pode-se facilmente ensinar às pessoas, automassagem ou massagem a dois, coisas muito fáceis que as pessoas podem fazer em casa, que depois podem levar para casa e podem fazer nos filhos, nos parceiros, podem fazer com quem quiser. Não há problema nenhum. Portanto, as tuas aulas têm várias componentes, não é? Têm. Para já está a funcionar só de uma vez por semana, hora e meia, estamos um bocado também a experiência, a ver um bocado a adesão, porque se realmente for algo que necessite, por exemplo, de separar, ou as turmas, quando for mais avançados, menos avançados, ou até de ter só o Tai Chi, ou só Qigong separados e depois ter uma componente só medicinal,
Não há problema nenhum para a frente poder-se fazer isso. Aqui também há as graduações, como há nas artes marciais? Não. Primeiro dan, segundo dan, cinturão... É assim, no Tai Chi nós temos os instrutores, ainda estão no início da aprendizagem, como eu estou agora na parte da instrução, que estou a receber a instrução da Shinarte, e que tem vários módulos, e depois tem realmente, lá os instrutores mais avançados têm realmente uma graduação. Mas não é aquela graduação que nós estamos habituados a ver no Kung Fu. E no Karate, tem os danos, tem, sei lá para a frente. Eu já não. Por exemplo, se o Zé quiser ir ter aulas de body balance, o que é que ele precisa de ter? Algum equipamento especial? Um fato de treino larguinho, umas calças larguinhas, por causa dos movimentos de abertura de pernas, não é? Porque normalmente as posições de trabalho têm grande amplitude, portanto não se pode ir com calças apertadas, nem fatos de treinos muito apertados. Portanto, umas sapatilhas e uma camisola. Nada mais, nada de especial. A gente às vezes usa os kimonos, mas não é necessário. Não é necessário? Não. Bom, eu tenho de descobrir o meu kimono. Os kimonos, eu tenho alguns que também eram do Kung Fu e são os que eu normalmente uso. Ainda não tenho os detalhes. Normalmente o Tai Chi usa a calcinha branca. Mas... Eu estou-vos a ouvir-vos falar-vos e não sei se estarei aqui muito escuro. Eu não sei, ele está a começar a ficar com medo. Não, eu fazia, sabe que... Um karateca daquele lado, um Tai Chinês... Não, fazia-lhe bem, sabe? Fazia-lhe bem porque... Passava-lhe esta tosse. Ia-lhe trazer um certo equilíbrio. Acho que sim. Sem dúvida nenhuma. A tosse é por causa do cigarro. Ele já me disse que já esteve no Oriente, não é? Já. E via aquelas pessoas todas de manhã. Sim. Logo de manhã. Às 6 da manhã. Sim. Estão nos parques a fazer Tai Chi, Qigong e só depois é que vão para o trabalho. E saem do trabalho ao fim do dia e vão fazer Tai Chi, Qigong e depois é que vão para casa. O Qigong é preferível trabalhar à noite porque ele dá sono. E o Tai Chi é preferível trabalhar de manhã porque dá energia. Dá energia, não é? Mas nas escolas, o Tai Chi hoje está muito divulgado porque faz parte na escola faz parte do currículo escolar. Nas escolas começa-se de manhã com as crianças a fazer Tai Chi. Exato. É verdade. Exato. Nenhuma aula começa sem o Tai Chi e o Qigong. E depois então é que se dá a aula. Acalmar a mente. Sim, que é importante. É importante encararmos o dia de trabalho com uma certa tranquilidade de espírito, não é? Convém, para não irmos exaltados ou... Nós não temos esse hábito e com muita pena minha porque faz-nos falta. Na escola nota-se isso. Nas escolas nota-se isso. Há muita falta de intranquilidade e tanto de adultos como crianças. Eu, por exemplo, já me aconteceu ter alunos que vêm do Oriente, são chineses ou são até dali do leste. Sim. Eu lembro-me de ter uma aluna há 2 ou 3 anos e de me dizer que aquilo que lhe estava a meter mais confusão e que lhe estava a ser mais difícil na nossa escola era o barulho e a falta de respeito que os alunos tinham aos professores, que não era normal. Não, naquele e ela não é. Não. E porque eles não levantam a voz, eles não falam alto, é uma coisa impressionante. Mas sempre está a referir-se a quem? Aos alunos ou aos professores? Tudo. Você já foi jantar a um restaurante chinês? Já, várias vezes. Já viu alguém falar alto? É que até nós ocidentais lá baixamos a voz, não percebo porquê. Eles têm aquela musiquinha de fundo, a postura deles, a colocação da voz deles leva-nos a nós a recuar. Mas se tiver um restaurante ao lado português, a gente sai daquele, entra no outro e a madeira funda tudo também. Até nós falamos alto. Como é que é possível sair de uns... Porque a mim já me aconteceu isso. Rosa, nós estamos a regredir. Porque eu tenho 60 anos e o Eduardo tem 60 e meio. Ninguém diria. Pois, e no nosso tempo também ninguém levantava a voz. Não. Não, havia uma coisa... Os alunos tinham respeito. Era respeito. E o professor não precisava de se impor porque a imposição era natural. Era natural. É uma posição natural. Sabe que o problema é que hoje em dia a maior parte das pessoas não se sabem dar ao respeito. Às vezes até sabem, mas eu acho que isto já é uma bola de neve que vem tem de casa, medo, tem medo. Mas também tiraram-lhes a autoridade. Exatamente. Esse é o grande problema, não tem autoridade. Não tem. Também lhes foi tirado. Não. Nem autoridade, nem autorização. O problema é não ter autorização, porque a autoridade se calhar tinha. Foi-lhes tirar tudo e a gente às vezes com o medo torna-se premiável e tudo que é premiável acaba como uma barragem, acaba por ceder. Exatamente. Mas eu há bocadinho ia só fazer uma sugestão, se é que posso dizer assim à Rosa. Já pensou em ir a uma escola qualquer aqui em Macedo de Cavaleiros? Neste momento não tenho tempo para isso. E dizer assim, eu vou exemplificar, mas logo de manhãzinha.
vou exemplificar a tal técnica de relaxamento e depois o professor, e depois você vai-se embora e o professor dá aula normalissimamente, depois você troca impressões com o professor ou com a professora, não é? Isso seria muito giro se as escolas estivessem preparadas para isso. Pois, mas seria viável uma situação dessa, havendo a preparação. Não, sabe porquê? Eu vou dizer porquê. Eu estou na escola, estou no ensino já há 22 anos. Houve uma altura, quando eu comecei a me dedicar às terapias alternativas e às terapias expressivas, em que tentei pôr na minha própria escola uma aula chamada Terapias Expressivas, onde eles faziam arte-terapia, porque eu sou de artes, a minha licenciatura é de artes, e eles faziam meditação e faziam coisas muito giras. E com o tempo, isto foi no espaço de um ano, com o tempo eu deixei de ter alunos na aula por causa dos apoios, porque os meninos não tinham grandes notas, então tinham que ter apoios, mais apoios e mais apoios e mais apoios. Portanto, não era concebível no horário ter a arte-terapia, era impossível. E acontece isto ainda hoje, quer dizer, eles estão sobrecarregados de muitas aulas, estão sobrecarregados de muitos apoios, e não há um espaço, espaço para isto, não há espaço para isto. Houve uma altura também em que havia as chamadas, já não lembro como é que era, aulas de projeto, áreas de projeto. Áreas de projeto. Havia as áreas de projeto, e houve uma altura em que eu também fiz uma coisa engraçada, que foi, peguei nas aulas de projeto e virei as áreas de projeto todas do avesso e ensinei-lhes reflexologia, auriculoterapia e massagem. Eu passei a ser conhecida pela professora das orelhas e a professora dos pezinhos. Pronto. Mas os meninos adoravam aquilo e eles andavam mais relaxados. Claro. Portanto, eles necessitavam de um bocadinho disto. Só que implementar isto no sistema que nós temos é muito complicado. É impossível. Ora bem, nós estamos a poucos minutos do fim da emissão. Duas questões muito rápidas, Rosa. Fazer um curso de body balance, podemos chamar um curso? Seria frequentar o body balance, as aulas de body balance. Sim. E quanto é que custa a participação? Quanto é que é por mês da participação? São 20 euros por mês, 1h30 por mês, 1h30 por semana. À sexta-feira, das 7 às 8h30, no Ensinar Mais. Isso é uma vez por semana? Uma vez por semana. Só 5 euros por semana. Por aula, sim. Exatamente. Por aula. É isso. Pois, muito bem, nós hoje vamos ficar por aqui. Isto não quer dizer que não possamos voltar a ter uma conversa, porque há aqui muita coisa para dizer. Agora não quero deixar o programa de dizer que no Ensinar Mais não há só body balance. Claro. Também há balé, também há danças de salão, para quem quiser, e acho que vai haver outras danças quaisquer, não sei se é flamengo, se que é. Não posso estar aqui a jurar a pé juntos, mas tenho a minha aula e tenho outras. Para quem gostar de mais movimento, muito bem. Também pode dirigir-se lá. Claro. E tem outras opções. Seguramente que sim. Zé, hoje vamos ficar por aqui. Teremos a oportunidade de uma nova conversa consigo. Eu agradeço o convite. Porque foi muito engraçado o convite que ele me fez, porque nós encontramos-nos por acaso. Por mero acaso. De facto, eu aprecio muito estas coisas. Não diga isso. Ele disse-me a mim que andou meio ano a saber delas. Não foi assim. Nunca há nada por acaso. As coisas não acontecem. Não, nada acontece por acaso. Mas foi engraçado encontrar-nos no sítio onde a gente se encontrou. Foi engraçado. Nada acontece por mero acaso da vida. Ora bem, essa é outra teoria que devemos discutir um dia mais tarde. Ora bem, meus amigos, estamos a poucos minutos do final da emissão. Quero dizer-vos que para a semana vamos ter uma emissão sobre moda feminina e vamos também ter uma emissão... Portanto, eu estou dispensado. E vamos ter uma emissão sobre aquele fruto que nós agora quando estamos na rua e a certa altura levantamos a cabeça e inalamos profundamente e sentimos aquele cheirinho bom, uma mistura do fumo. Já sei. Que é a castanha. Olha, eu estava a pensar no Diospuro e ele me presunto. Não, vamos falar sobre a castanha. Vamos falar de castanha. E quero também lembrar-vos que no sábado, dia 28, vamos fazer uma emissão especial, é um exterior. A emissão vai ter início às 15 horas da tarde, a partir da Biblioteca Municipal da cidade de Gouveia, uma vez que fomos convidados para transmitir todas as atividades inerentes à celebração do 8º aniversário do Museu da Miniatura Automóvel. Como muitos dos nossos ouvintes estarão recordados,
Já estiveram aqui o promotor do museu e o Presidente da Câmara de Gouveia numa conversa interessantíssima durante 2 horas sobre o Museu da Miniatura Automóvel. E para nós foi um prestígio e um privilégio termos sido convidados para acompanhar e transmitir em direto uma entrevista em exclusivo com o único campeão do mundo de ralis português, que é o piloto Rui Madeira, que foi acompanhado nessa epopeia, se assim posso dizer, que é o Nuno Rodrigues da Silva. Portanto, 15 horas da tarde de sábado, dia 28, entrevista exclusiva com Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva, e durante o dia iremos fazer apontamentos de reportagem, seja no museu, seja numa exposição fotográfica retrospectiva da carreira deste piloto, que depois iremos transformar em sinal áudio e iremos partilhar convosco essas vivências aqui no nosso programa, nas emissões a seguir ao dia 28. Até lá, ou seja, diz, Zé. Já que falaste nisso, eu tenho que elogiar a disponibilidade da nossa operadora de câmara, porque vai ser necessário estar lá às 9 da manhã. Isso é muito cedo. É muito cedo. Muito e nós temos que... Eu que também gosto de acordar devagarinho. Temos que dar o valor a quem o merece. De qualquer das maneiras, agora para terminar, vou dizer à Rosa aquilo que dizemos a quase todos os nossos convidados. Os nossos microfones para divulgação de atividades culturais estão sempre abertos. Sempre que achar que há pertinente divulgar alguma atividade cultural, os nossos microfones no nosso programa estão disponíveis. Ótimo. Agora o fecho é com o Eduardo. Rosa, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Eduardo. Foi uma conversa interessantíssima. Eu adorei a conversa e vamos repeti-la seguramente. E vamos tentar fazê-la em vídeo. Em vídeo. Sim, para ver. Vamos assistir a uma aula. Vamos tentar. Muito bem, meus amigos. Continuação de uma muito boa noite. Tenham um bom fim de semana, um começo de semana excelente. Aqui nos encontraremos na próxima quarta-feira às 21 horas. Daqui até lá, muito boa noite, fiquem bem e sejam felizes.